todos. Isto é estranho. Olá a todos. Eu tenho aqui uma folha que eu vou-vos mostrar, que é sobre os tópicos que eu vou tratar neste vídeo. O primeiro é sobre a minha teoria de filosofia. O segundo é como surgiu essa teoria. Depois no final vou falar sobre coisas da vida. Isto vai ser mais ou menos como um podcast. Eu vou estar com o meu caderno a desenhar e a tratar destes temas, como já disse no início. Pronto, espero que gostem do vídeo e vou passar para o sketchbook. Pronto. O ângulo não está assim muito bom, mas estou a tentar ao máximo. Pronto. Vou fazer aqui um desenho muito rápido e vou falar desses pontos, como já disse. Lá, pastel de óleo de Faber-Castell, aconselho-vos a usar, é muito fixe. Vocês com pastel de óleo podem fazer imensas coisas, eu aqui ainda não estou habituado. Não sei, olhem, vou fazer tipo um doodling que eu não sei o que vou desenhar, mas é mesmo só para vos entreter. Pode ficar mesmo muito mal, mas é mesmo só para vos entreter e para falar sobre como surgiu a minha teoria filosófica. Eu estava na quinta com o meu pai, Quinta de Remelho, que a minha avó, a quinta do meu pai não, a minha avó tem uma quinta, que é em Remelho. Se vocês não sabem onde é que é Remelho, é perto de Barcelos. Pronto, eu estava lá com o meu irmão a passear e com o meu pai num fim de semana e estávamos lá por causa da quarentena, para passar mais rápido a quarentena. Então, o que é que eu fiz? Fui para a beira das plantas, porque tinha lá muitas plantas, e comecei a espairecer, tipo, comecei a pensar noutras coisas, mesmo que eu dava menos atenção. E essas plantas notei que estavam a transmitir algo que era diferente. E o que é que elas estavam a dizer? Que elas não são diferentes de nós e que até devem ser não muito superiores, mas mais superiores do que nós pensamos. Nós temos que dar muito mais valor às plantas e aos animais, porque hoje em dia isso não acontece muito, porque tratam muito mal os animais, eu acho, as pessoas, e eu acho que isso veio primeiro com o consumismo e etc. Depois eu, pronto, como eu estava a dizer, eu estava a tirar fotos e sentia uma coisa diferente do normal. Senti-me minúsculo. Achei muito estranho, mas interessante ao mesmo tempo. Tive logo vontade de escrever, foi o que eu fiz. E é muito interessante porque se nós dessemos atenção a essas plantas, se repararem, como é que nós íamos buscar alimento? É essa a minha questão. Como é que nós íamos buscar alimento? Se nós não temos coragem nem capacidade de matar animais e cortar plantas, como é que nós íamos buscar alimento? Eu ainda não sei responder a essa pergunta e acho muito difícil responder a essa pergunta, mas é mesmo para isso. Eu quero abrir mesmo a minha mente. E tenho mais uma pergunta.
Se nós parássemos para pensar um momento da nossa vida que nós, como eu já disse, nós não somos superiores aos animais, isso seria tudo diferente. As pessoas iam ser mais simpáticas, iam estar mais leves, iam estar mais felizes de si. Mas infelizmente isso não acontece, porque as pessoas só olham. Eu acho que as pessoas hoje em dia olham muitas vezes para o seu próprio umbigo e não têm até coragem de tomar iniciativa para essas coisas. Mas é um tópico interessante de aprofundar. Pois está a ficar uma bosta. Está a ficar uma porcaria este desenho. E ainda por cima eu tenho um canal de desenho. Pronto, era isso que eu queria dizer. E eu também, ao escrever estes textos filosóficos, eu inspiro-me muito no Platão e na sua teoria da cratera, para quem não sabe. Eu não quero estar a explicar, não quero estar a aprofundar muito esse tema, mas teoria da caverna é... Não quero explicar, é melhor não. Depois eu meto-vos na descrição um vídeo para vocês verem da teoria da caverna. E pronto, vocês vão lá e aprendem mais uma coisa. Mas é interessante porque essa teoria da caverna abre muitas portas para fazer outros textos filosóficos, e é como acontece. Eu, a partir dessa teoria e de estar sempre nas aulas de filosofia, ouvir o professor de filosofia, que ele é o máximo, adoro, e eu aprendi imensa coisa. Aprendi a questionar-me e aprendi mais sobre mim. O que eu achei estranho, porque eu pensava que já sabia quem era, mas afinal nem sei metade de quem eu sou. É que quando muita gente pergunta assim, se fizerem essa pergunta, quem é que tu és? Tu respondes logo, tenho 17 anos, por exemplo, gosto, nananana, e depois como é que vais morrer? Vou morrer por tal. Isso não chega. Tens que aprofundar. De onde é que eu vim? Eu não sei de onde é que eu vim, mas eu tenho o pressentimento que vim de Marte. O que é estranho, porque eu quando digo isto normalmente, as pessoas ficam assustadas e pensam assim, ui, que maluco. Mas é verdade. Mas que eu acho que eu vim mesmo de Marte e que eu vim aqui parar e fiquei desamparado, não sei, ainda nem sei o que fazer. Muitas vezes zango-me porque nem sei metade das coisas que tem aqui neste planeta. Eu em Marte era muito famoso e isso. E é muito interessante se vocês aprofundarem esse tema, como já repeti várias vezes, vários temas, vocês ficam, a vossa mente fica mais saudável, fica mais, vocês ficam mais vulneráveis a não esquecerem das coisas e, por exemplo, a escreverem melhor e isso. Depois eu vou fazer um vídeo que é sobre as coisas que eu tenho dentro da minha pasta do 10º ano. Eu já tenho ainda muita coisa, mas ainda não é suficiente. Pronto, e eu também vou meter aí na descrição um texto que eu fiz sobre mesmo isso das plantas. Eu adorei, mas se nós pensarmos bem, nós temos que ser um bocado egoístas. Nós todos somos egoístas. Egoístas e mentirosos. Primeiro, mentirosos, porque é mentir que
que vocês estão aqui no planeta Terra. Por vezes vocês mentem até a vocês mesmos. Ou isso não é mentira, isso é, por exemplo, a acrasia. Vocês dizem, por exemplo, um homem que fuma e diz que quer parar de fumar, mas não para de fumar, isso leva à acrasia. Por exemplo, uma pessoa que é obesa e quer perder peso, mas depois cai em tentação e come tudo o que lhe vem para a frente, isso é acrasia. E muitas vezes cometemos essas coisas e nós não sabemos o nome, ou só pensamos assim, opá, isto é natural, não tem nome, não tem nada, é natural, não tem uma razão por trás disto, mas tem sempre uma razão por detrás. E há sempre coisas e coisas novas que inventam, teorias e isso. Por isso, vocês devem ler livros de filosofia. E também é muito bom, não só porque enriquece-vos mais o vocabulário, mas também faz-vos pensar mais e faz-vos imaginar. Tinha outra teoria que é sobre os autistas. Os autistas, por exemplo, eles não estão habituados a este mundo. Eles devem ser, por exemplo, de outro mundo e ainda devem estar com a mente e com os pensamentos os pensamentos nas regras que tinham no mundo dos seus antepassados. E é por isso que eles muitas vezes não conseguem responder ou até nem conseguem falar com as pessoas, porque eu comparo-os muitas vezes com os sobredotados, mas até acho que são mais espertos do que os sobredotados. São duas doenças assim más, mas o autismo é muitas vezes as pessoas que têm autismo estão a viver no seu mundo. Nós também vivemos muitas vezes no nosso mundo, mas como eles estão mais superiores a nós a viver nesse mundo, é para eles mais fácil imaginar coisas que nós nem era possível imaginar. Por exemplo, é como nós temos uma barreira, por exemplo, nós temos uma barreira da vida real para espíritos. Isso é verdade. E para eles, essa barreira, eles foram um bocado essa barreira, estão a perceber? E eu acho que eles conseguem, até orem os esquizofrénicos, por exemplo. E esse sim, é que devem viver no mundo dos demónios e devem ter furado a barreira perante a vida humana e a vida dos demónios e fantasmas e isso. Eu sei que isto parece um bocado assustador e estranho de estar a falar, mas eu acho interessante este tema. Por exemplo, se nós quebrássemos essa barreira, nós víamos que por exemplo, se eu começasse a consumir drogas e cocaína e essas coisas, eu ia parar para esse mundo, ia ter coisas psicóticas e ataques psicóticos. O que muitas vezes as pessoas que levam em excesso de droga ficam passadas da cabeça, mas passam para o lado dos fantasmas e isso, e conseguem ouvir os fantasmas, e os fantasmas o que é que eles dizem, e os demónios também dizem para estar à beira deles e isso, e depois têm que tomar mais drogas, incentivam a tomar mais drogas. E é muito estranho, é estranho, mas interessante de falar este tema. Está a ficar tão mal este desenho, meu Deus. Nem sei porque é que eu estou a desenhar agora. Eu também já não desenho há muito tempo. E este é supostamente o meu quarto sketchbook, mas eu não estou habituado a desenhar em folhas grandes. E eu nestes dias também nem estou com ideias. Pronto. Era isso que eu queria falar. E vemo-nos
amanhã, acho eu. E obrigado por me estarem a ouvir. Pronto. Não se esqueçam de subscrever no meu canal. E prometo-vos que vai haver novos temas como estes. E não se preocupem que isto vai passar rápido a quarentena. E fiquem felizes todos. E fiquem positivos todos os dias.